E nós estaremos lendo também Efésios, capítulo de número 4. Nosso tema, ainda estamos falando sobre o crescimento da igreja, ainda estamos falando sobre a igreja multiplicadora e estamos falando sobre o crescimento da igreja, o crescimento bíblico, o crescimento sadio da igreja, que envolve a qualidade espiritual. E quando falamos em qualidade espiritual, nós falamos a doutrina bíblica, o ensino bíblico, o discipulado, e falamos também do crescimento da igreja em números. E quando falamos em números, nós falamos em evangelização, elevar o ID do nosso Senhor Jesus, e que mais vidas conheçam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Nossa missão não somente de pregar a palavra de Deus, mas também de ensinar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de ensinar aqueles que tomaram sua decisão para que cresçam, para que amadureçam e para que sejam sadios na fé. É uma missão minha, é uma missão sua, é uma missão de toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos estar fazendo a leitura de Mateus, capítulo de número 28, Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 28. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Evangelho segundo escreve Mateus 28, versículo de número 18 ao versículo de número 20. Diz a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder dos céus e na terra. Verso 19. Portanto, ensinai todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos estar lendo Efésios, capítulo de número 4, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Verso 11 ao versículo de número 16. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 16. Diz a palavra de Deus: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejam mais
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso, né? Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra que foi lida, nos concede graça para nos dê entendimento e orientação da tua palavra, Senhor, que possamos guardar em nosso coração, meu Deus, viver e praticar, Senhor, e que esse ensino seja duradouro, Senhor, e transformador para a nossa vida e para a tua igreja, Senhor. Te rogamos e te pedimos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando, como eu disse, a igreja, né, sobre a igreja multiplicadora, e como nós temos falado para a congregação, nesse processo de crescimento da igreja, os trabalhos de ensino, eles têm uma importância fundamental para que nós possamos seguir aquela ordem que foi dada pelo Senhor Jesus, para que possamos ter a disponibilidade de ir, de pregar a palavra de Deus. Jesus, ele fala sobre duas coisas importantes que a sua igreja precisaria e precisava fazer, e que sabemos que os apóstolos do Senhor Jesus, eles obedeceram muito bem esse mandado, essa ordem que foi dada por Jesus Cristo de Nazaré. Então nós observamos que Jesus, ele mandou pregar a sua palavra, né? Mandou levar o seu ide, anunciar a sua palavra, e ele mandou ensinar, né? Ensinar as verdades dessa doutrina bíblica. E nós, quando nós observamos a partir de Atos dos Apóstolos, quando nós observamos a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que a igreja, ela vai cumprir, que os discípulos de Jesus, eles vão cumprir plenamente essa ordenança que é dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A igreja vai obedecer aquilo que Jesus, ele falou, que ele mandou. Os apóstolos de Jesus, como nós acompanhamos ali em Atos, capítulo de número 2, os apóstolos, eles pregaram, os apóstolos de Jesus Cristo, eles ensinaram, e nós observamos ali como era a igreja primitiva, né? Como estava o avanço e o crescimento da igreja primitiva. Essa ordem dada por Jesus Cristo, uma ordem imperativa, o crescimento da igreja de Jesus depende dessa ordem que foi dada por ele. Então nós sabemos que os discípulos cumpriram essa ordem de Jesus. Nós sabemos que a igreja primitiva, como nós observamos, ela cumpriu essa ordem de Jesus, pois ela também estava preocupada com a evangelização e com o ensino da palavra de Deus. Aqui nós vimos o crescimento da igreja, não somente pela questão da descida do Espírito Santo, que foi a força capacitadora e impulsionadora da igreja, para que a igreja pudesse pregar o Evangelho, mas nós observamos que a igreja também absorveu, praticou, viveu e cumpriu aquilo que Jesus falou para ela. Os discípulos cumpriram muito bem a sua missão, tanto que nós observamos o resultado que aconteceu lá em Jerusalém, e assim naquelas regiões ali próximas a Jerusalém, o que o nosso Deus fez. Mas só será que o que Jesus falou ficou simplesmente para os seus discípulos? Será que essa ordenança de Jesus, ela vai parar com os discípulos dele? Ou será que essa ordenança ainda está valendo para nós? Será, como nós falamos, essa ordenança é somente para os líderes, para os pastores, para os obreiros? Ou essa ordenança envolve a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo?
Então nós observamos aqui em Efésios, quando nós lemos a palavra de Deus, que Deus deseja o crescimento da sua igreja. E o crescimento da igreja acontece quando a igreja inteira é ensinada, ela absorve esse ensino, ela tem a sua vida transformada pelo ensino da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus. E ela é uma igreja que vive o ensinamento, que pratica, que evangeliza, que vive o ensino de Jesus. Nós observamos que o resultado dessa igreja é o seu crescimento. A igreja de Jesus é uma instituição que não pode ficar estéril de maneira nenhuma. É uma instituição que precisa crescer. Se a igreja não cresce, ela não cresce em qualidade, eu falo em relação à doutrina, a igreja perde a sua identidade. A igreja, ela vai perder o seu testemunho e sua vida moral dentro da sociedade. Porque o ensino bíblico é que nos leva a ser cristão, é que corrige a nossa conduta e o nosso comportamento como discípulos de Jesus e como servo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se nós não pregarmos a palavra do Senhor, não haverá almas para o reino de Deus, vidas não conhecerão a Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos do ensino para ter testemunho, vida transformada, e precisamos sair da inércia, precisamos ir até as almas para pregar e anunciar que somente Jesus salva, que somente Jesus perdoa pecado, que somente Jesus Cristo dá o direito à salvação, que somente Ele é o caminho, que somente Jesus é a verdade e que somente Jesus Cristo é a vida. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós observamos aí, meus irmãos, em uma série de textos que vai nos falar o quanto o Senhor deseja o avanço, o crescimento, o progresso da sua igreja. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós falamos, sobre a missão da igreja, tanto na questão da pregação quanto na questão do ensino, que é uma coisa, foi algo fundamental para o seu avanço e para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Nós, no último ensino que tivemos, nós observamos ali o que Deus ele fez. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o nosso Deus ali, Ele realizou através da pregação da sua palavra ali em Antioquia, não somente através da pregação pela igreja que pregou, que foi perseguida, mas também pelo ensino que foi dado àquela igreja. Nós vimos aqui tanto pelo Barnabé quanto por Paulo, Nós temos aqui Atos capítulo de número 11, versículo 19 ao versículo de número 26, Nós vamos recapitular esse texto bíblico, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui estudando. Atos 11, verso 19 ao versículo de número 26. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu, foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
ele e permanecer no Senhor, com propósito de oração, porque era homem cheio do Espírito Santo. E muita gente se partiu a madeira da casa, a buscar sal, não achou, conduziu para Jacó. Sucedeu por todo ano, e hoje naquela igreja, e ensinaram muitos discípulos, e eu pela primeira vez chamado. Nós vimos aqui a eficácia do método bíblico: ensino, pregação e evangelização, segundo aquela ordem que foi dada por Jesus Cristo de Nazaré. É claro que nós precisamos orar, é fundamental. Existe uma coisa interessante quando você acompanha os 3 evangelhos, algo bastante interessante, que quando nós lemos Mateus capítulo de número 28, onde versículo 18 em diante, Jesus ele vai falar bastante sobre a questão de você saber comunicar a mensagem do Evangelho, através da pregação, de você saber comunicar, de você falar dele para as pessoas. E ele vai falar também a respeito do ensino bíblico, para que essas pessoas pudessem obedecer e se tornarem cristãos. Existe uma coisa interessante quando você lê Lucas, né? Lucas, acredito que é 24 Lucas, onde Jesus ele fala a respeito da oração, que eles ficassem em Jerusalém quando ele ressuscita. Nós vamos observar e nós vamos ver também Marcos 16, os últimos capítulos de Marcos, capítulo 16, os últimos versículos. É interessante, porque quando você lê Marcos, o Senhor vai falar dos sinais quando a pessoa obedece para sair para evangelizar. E aí quando você observa lendo Lucas, ele vai focar muito a questão da oração da igreja. Quando a igreja, ali ele vai falar dando prioridade à questão da oração. E Mateus a respeito da importância de sair, de ir, de pregar e de evangelizar. E quando você olha para a igreja primitiva, o que aconteceu lá, você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar uma igreja que tinha doutrina, que tinha ensino. Você vai encontrar uma igreja que tinha unidade. Você vai encontrar uma igreja que evangelizava. Você vai encontrar uma igreja que orava. E você vai ver as maravilhas que o Senhor fez dentro dessa igreja. Quando você olha para a igreja de Antioquia, você vai ver uma igreja missionária, uma igreja que nasce pela evangelização, uma igreja que é estabilizada pelo ensino bíblico que é dado para ela. E você vai ver como a igreja de Antioquia ela vai se tornar. E ela também continua tendo essas qualidades, porque tinha profeta, mestres e doutores. Era uma igreja de ensino, de palavra, uma igreja de oração. Nós observamos ali a igreja jejuando, e uma igreja que tinha visão evangelística e missionária. Observe aí na palavra do Senhor, os irmãos que lê em voz alta, né? Vamos ver inicialmente, acredito que é Lucas. Vamos ver aqui, é Lucas onde Jesus ele vai, Lucas 24, eu não sei, Jesus ele vai falar a respeito da oração. Os irmãos que encontrarem mais rápido do que eu. Envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem. Isso, é Lucas 24, quando? Comece do versículo 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Mais uma vez ele manda pregar o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações,
Isso. começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que serem revestidos do poder do alto. Então nós vamos observar aí, né, que Jesus ele vai mostrar para eles aí que eles permanecessem em oração, né? Que eles permanecessem em Jerusalém, que eles ficassem lá. Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, nós observamos que a igreja, que os discípulos de Jesus, eles vão obedecer aquilo que o Senhor, né, ele havia dito, havia falado. Nós vamos observar Marcos capítulo de número 16, os últimos versículos aí que Jesus fala mais uma vez para sair e pregar, né? Vamos observar aí. Isso, prega o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a Então parte. aqui eles obedeceram o que Jesus falou, eles saíram e pregaram. Você vai observar uma coisa interessante, que os discípulos de Jesus, eles obedeciam constantemente esse mandato que foi dito por ele. Eles não fizeram isso só em Atos dos Apóstolos, até porque não era a primeira vez que eles saíam para evangelizar. Existem outros textos que mostram que Jesus já tinha dado missão para que eles fossem e pregassem de 2 em 2 e fossem de casa em casa anunciando a palavra. Isso, pode continuar. Então os discípulos saíram, pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles. Confirmando-lhe a palavra com os sinais que acompanhavam. Confirmando o quê? A palavra. Confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então nós observamos que existe um fator bastante interessante, que se nós observarmos aqui, estava presente na vida da igreja primitiva, e também nós observamos que estava presente aqui na igreja de Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mostrar aqui para os irmãos, né? Se vê aqui. Então ele diz assim, né? E partiu Barnabé para Tarso, né? A buscar Saulo, e achando conduziu a Antioquia. Sucedeu que todo ano se reuniram aquela igreja, estava muita gente em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Louvado seja o nome de Jesus. Fez a leitura até qual versículo? Versículo de número 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé até Antioquia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então nós vamos observar que Jesus ele fala uma coisa interessante aí nesse texto de Marcos, capítulo de número 16, onde ele fala sobre os sinais que iam nos acompanhar quando nós saíssemos para pregar sua palavra, né? E ele disse que quando eles obedeceram, que quando eles saíram para pregar, para anunciar a palavra de Deus, o Senhor cooperava com eles com sinais. Então, existe uma coisa interessante, meus irmãos, quando nós obedecemos a essa ordem que foi dada por Jesus, nós obedecemos com fidelidade, obedecemos com dedicação, com zelo, e perseveramos de verdade, como diz Atos 2, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Quando a gente faz isso, é o resultado que vai acontecer sobre o trabalho que nós estamos fazendo. Não tem como nós seguirmos com fidelidade os métodos de crescimento que foi dado por Jesus Cristo à sua igreja e os sinais não acontecerem, e o crescimento da igreja não acontecer. Se nós seguimos com fidelidade, o benefício disso, uma consequência disso, vai ser o crescimento da obra do Senhor, vai ser o desenvolvimento do trabalho do nosso Deus. Então, é uma questão muito importante nós obedecermos aí a ordem que foi nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. O ministério e os dons constituem mordomia. O dom do crente não é concedido primariamente para sua edificação. Trata-se de uma mordomia para outros e para a família da igreja. Quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o crescimento espiritual e numérico, que aqui eles utilizam em Efésios 4, verso de número 16, que os irmãos podem acompanhar. Quando é que vai acontecer o verdadeiro crescimento da igreja? Quando toda a igreja ministra e serve com amor. Ministrar no sentido dela saber fazer a obra de Deus, dela saber levar uma palavra para alguém, dela saber ajudar essa pessoa para que ele chegue ao crescimento espiritual, e dela fazer a obra de Deus, como já falamos para a igreja, não por imposição, mas fazer por amor. Fazer a obra de Deus por amor é uma questão importante. Nós vamos ler Efésios 4,16. O verdadeiro crescimento da igreja só vai acontecer quando nós fizermos isso. Somos membros do corpo de Cristo. Quando os membros servem, quando os membros realizam a sua função que eles possuem no corpo, acontece o verdadeiro crescimento da obra do nosso Deus. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função, a igreja cresce em amor, né? Então, isso vai gerar o crescimento da igreja em duas formas que precisam acontecer. Ele precisa acontecer em quantidade, no sentido de nós ganharmos pessoas para Cristo, e ele precisa acontecer em qualidade, dessas pessoas serem ensinadas e transformadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Então nós falamos
falamos sobre a missão da igreja do discipulado, né, de sairmos e pregarmos. Um ponto importante também que faz parte da missão da igreja, que é apresentado também para nós ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, é a comunhão da igreja. Por mais que o Espírito Santo de Deus ele seja a força motriz que gera essa unidade, a comunhão entre os membros, mas é necessário que haja atitude da nossa parte. É necessário que haja atitude de nossa parte, que nós queremos nos relacionar com as pessoas. Porque se nós nos afastamos das pessoas, como é que a gente pode ter um bom relacionamento com ele? E nós falamos sobre isso, principalmente aqueles que estão vindo para a igreja. Nós precisamos entender que a atitude para incluir essa pessoa que está vindo para a igreja do Senhor é nossa, de chegar até ele, da parte do Senhor para ele, de perguntar como ele está, de desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Se você não conversa com alguém, se você não chega até a pessoa, não existe relacionamento, porque o relacionamento ele vem do diálogo, ele vem da aproximação que você tem com aquela pessoa, e isso é um ponto importante, que é manter comunhão, né, com os nossos irmãos, e principalmente com aquelas pessoas que Deus está trazendo aí para a sua presença. A missão da igreja é manter uma comunhão entre os crentes. A primeira igreja era rica em fraternidade, né, que está em Atos 2, verso 42. O termo grego para comunhão é o termo koinomia, que significa aquilo que é possuído em comum ou compartilhado, comunhão. A passagem em Atos continua definindo a comunhão. Então nós vamos observar Atos 2:42 e Atos 2:44. Vamos observar aí na palavra de Deus. Atos quanto? Vamos ver Atos 2:44. Então nós observamos isso, né? A comunhão que os membros ali da igreja primitiva tinham uns com os outros. Então assim, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é tipo um relacionamento, meus irmãos. Se o relacionamento não está bem, alguém precisa dar o primeiro passo para que ele volte à harmonia. O Espírito Santo te incomoda, mas ele não vai te obrigar. Então, a comunhão da igreja também é mantida por nós. Nós que preservamos esse relacionamento, né, uns com os outros, e principalmente com aqueles que o Senhor está enviando para a sua casa. Aqui também entra a qualidade doutrinária da igreja, no bom relacionamento que nós temos uns com os outros, né? Porque esse crescimento precisa também acontecer em amor. Em amor. Louvado seja o nome de Jesus, né? E a gente vê que isso era bem abundante ali na igreja primitiva de Atos 2. A palavra bíblica, comunhão, é com frequência mal interpretada e mal aplicada. Os usos da palavra grega, koinomia, nas escrituras são os seguintes, né? A graça de participarem da assistência aos santos, né? Aqui nós temos 2 Coríntios 8, versículo de número 4, né? Aqui a caridade. Nós vamos observar 2 Coríntios 8, 4. Nós vamos observar também aqui Gálatas 2, versículo de número 9.
vamos ver também Filipenses capítulo 2, versículo de número 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. 2 Coríntios 8, 4. Nós vamos ver 2 Coríntios 8, 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aí está dizendo que essa assistência, esse termo grego também é aplicado para isso aí, a preocupação da necessidade que a igreja tinha com a necessidade do próximo. É relacionamento, é comunhão, né? Como você não vai se sentir bem se você vê alguém que está preocupado com as suas necessidades? Comunhão, ela é mantida através da preocupação, do cuidado, do zelo que você tem com a outra pessoa, né? Quando você dá uma ajuda para alguém, talvez você dá um alimento, alguma coisa, é porque você está preocupado com o bem-estar dela. Isso é uma demonstração de comunhão, de relacionamento, de caridade na prática com aquela pessoa, que você também encontra também na igreja de Atos 2. Vamos em Gálatas 2, versículo de número 9. Conhecendo o diabo, servos de João, que era considerado como a sua luta, a graça que ele se me havia dado, leve minhas vezes e comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, Paulo está falando aí sobre aqueles que eram liderança da igreja, né, que receberam ele, né, eles receberam, isso é comunhão, né, meu irmão? Seja bem-vindo ao nosso meio, né? Seja bem-vindo aqui neste lugar. Então isso é comunhão, isso aí é o início do bom relacionamento, né, que você está aceitando aquela pessoa ali que está vindo. E o apóstolo Paulo fala que ele foi recebido por eles aí, a comunhão da igreja, né? Fulano de tal aceitou Jesus, seja bem-vindo no nosso meio, meu irmão, seja bem-vindo aqui na casa de Deus, seja bem-vindo na igreja. Então isso é manter comunhão, relacionamento com o nosso irmão. Nós vamos ver aqui Filipenses 2, versículo de número 1. Então, aqui vai falar a respeito da comunhão que é gerada pelo Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja, né? Essa comunhão que é gerada pelo Espírito do Senhor. Talvez o apóstolo João, em sua primeira carta, é quem resuma as aplicações mais claras da comunhão bíblica. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com Pai, Filho e Espírito, é com o Pai, com o Filho e com seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andar, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aqui, que é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo de número 3, 6 e 7. Aqui diz: a comunhão é ter uma relação comum com o Pai e o Filho, no corpo de Cristo, onde somos unidos pelo Espírito em laços de amor, unidade, singeleza de propósito. Esta comunhão dos crentes estende-se a todas as atividades mútuas que dão honra a Deus, inclusive jantar juntos, né?
no salão de confraternização, entre aspas. Então nós vamos ver aqui 1 João capítulo 1, versículo 3, 6 e 7. Vamos observar a palavra de Deus. Vimos e ouvimos, isso nos anunciamos. Então, existe uma coisa muito interessante que ele fala aí, porque se a gente observa a carta de João, ele está falando sobre comunhão na igreja. E é uma coisa interessante que essa comunhão que ele está falando na igreja é a comunhão que a doutrina bíblica gera. E ele está falando que as pessoas que estavam trazendo um ensino diferente daquilo que os apóstolos trouxeram para a igreja, eles estavam gerando divisão dentro da congregação. Porque se o ensino de Jesus ele é único, se nós absorvermos o ensino de Jesus, se nós guardarmos a palavra do Senhor, não tem como este ensino não gerar comunhão dentro da igreja. Se eu estou seguindo uma verdade, não é possível, vamos dizer assim, eu vou botar a mocidade, né? Não é possível eu estar dando um belo ensino para a mocidade sobre Jesus Cristo, sobre o ensino bíblico, e eles não terem comunhão comigo. Porque se isso não estiver acontecendo, existe um embaraço na doutrina em relação a eles em algum lugar, apenas um exemplo para a igreja. Existe algo que está distorcido no ensino puro e genuíno. Porque se eu ensinei esta doutrina bíblica, se eu sigo a doutrina bíblica, se eu repassei ela para você, e você não tem comunhão talvez com a liderança uns com os outros, em algum ponto essa doutrina não está sendo seguida como ela é. Porque isso que João está falando aí, ele está dizendo, olha, essas pessoas estão gerando divergência, porque eles estão trazendo um ensino diferente daquilo que eu falei para vocês. O nosso ensino, ele gera amor, ele gera unidade, ele gera comunhão, porque esse é o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, você não pode gerar divisão, ele não é o ensino de Jesus. Se ele está gerando divisão, é o ensino de Jesus ou é? É ou não é? É ou não é? Respondo com firmeza. Se o ensino está gerando divisão, é o ensino de Jesus? Não pode ser o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus é a comunhão e o amor pelo próximo. E aí você encontra isso tanto na carta dos Gálatas, quanto aqui nessa carta de João, principalmente nessa carta. Se alguém dizer, eu estou na luz, mas não tem comunhão com o seu próximo, ele não está seguindo aquilo que João, aquilo que Jesus repassou para ele, que ele repassou para a igreja. É a mesma coisa da sequência de discipulado que nós estamos falando para a igreja, que gera a qualidade bíblica, a qualidade moral dentro da vida da igreja, a qualidade espiritual para a congregação, para que nós sejamos discípulos de verdade de Jesus. Pode dar oportunidade ao texto sagrado, né? Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Pode repetir mais uma vez lá naquele texto. Não, lá isso pode ver. Porque vimos e ouvimos, isso vos Então ele está anunciamos. dizendo que nós vimos. Será que foi o que eles olharam, o que eles ouviram? Será que foi? O ensino, ele está falando claramente sobre quem é aí que ele está falando. Ele está dizendo que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Será que é a pessoa que está dizendo que ele viu e ouviu? Será que é? Hein? Os irmãos, quem é essa pessoa, meus irmãos, que João está dizendo que ele ouviu ele ensinando e que ele ouviu ele ensinando? Será quem foi? Jesus. Responda uma só. Quem? Jesus. Jesus Cristo. Então vai voltar para onde? Vai voltar lá para Mateus 28, versículo 18, 19 e até 20, né? Vai voltar para lá de novo. Isso, pode continuar. Isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão
comunhão com a gente, ele é o líder da igreja conosco, aí no contexto ele como líder da igreja. Nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão, todos nós, é com o Pai, Seu Filho Filho Jesus Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, que é seu Filho, nos purifica de todo pecado. As nossas atitudes é que vão definir realmente nossa espiritualidade. São as nossas atitudes. Eu não posso dizer que eu estou bem se eu tenho dificuldade de exercer a comunhão com meu irmão. Eu não posso dizer que eu estou seguindo o ensino genuíno do Senhor Jesus se eu tenho dificuldade de exercer a comunhão com meu irmão. Porque o ensino de Jesus ele vai gerar isso. Né? Ele vai gerar isso. Então, para combater aquele falso ensino na congregação que estava gerando divisão, né? Ele estava incentivando os irmãos a se levantarem contra a autoridade de João. Estava causando divisão dentro da igreja. Isso é uma demonstração que a doutrina bíblica também está sendo contra-atacada. Que está sendo contra-atacada para gerar divisão. Quantas e quantas pessoas, como o pastor mesmo Boaventura estava falando lá, por pessoas que estão em rede social, eles trazem ensinamentos contrários que vão gerar divisão na igreja, que vai, talvez esse ensinamento que ele está trazendo vai destruir o teu relacionamento com a tua igreja e com a tua liderança. E sabe quem vai ser mais prejudicado? A pessoa que guarda isso no coração. Porque será o que está sendo ensinado, será que Jesus ensinou como uma verdade, ela pode ser considerada errada se Jesus não ensina ela? O que o apóstolo Paulo, quando nós lemos Atos, ele diz ali para os obreiros, né? Quando ele está reunido ali com os obreiros lá em Éfeso, ele está reunido, ele diz assim que ele tinha falado para eles sobre todo o conceito de Deus, ele havia anunciado para eles. Então está aqui ensinamento para que nós possamos crescer tanto em qualidade, né, em quantidade quanto em qualidade, meus irmãos, que possamos ouvir, que possamos obedecer, que possamos praticar, meus irmãos. Nossa caminhada é para ir para o céu. E como sabemos, a igreja de Jesus, como diz a sua palavra em Efésios, é uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. O que faz você não... Isso aqui é interessante, porque o que faz você não ter comunhão com alguém, a tua discordância de alguma coisa dela. É ou não é? Pode ser o teu marido amado querido, mas depois que ele que vocês discordaram de uma coisa, pronto, não sei o que, só não pode fazer com a mãe, discordou da mãe, a mãe falou, não pode, se não gostou, ficar caladinho, não pode dizer nada, né? Fica ali, porque tem que honrar a pai e mãe, isso aqui é um negócio sério, né? Um negócio sério. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que um pensamento contrário é que vai gerar oposição. Então, a doutrina bíblica, ela é uma doutrina para gerar comunhão no meio da igreja. Por quê? Porque a Bíblia é só uma. Porque o ensino bíblico é o mesmo que está sendo dado para todos. O Espírito é o mesmo. O conjunto de doutrina é só um também. O Deus é o mesmo. O Espírito que opera também é só um. O Espírito Santo de Deus, né? Então, que Deus nos ajude, meus amados, para que a gente viva para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, né? Deus nos abençoe e nos guarde do seu grande amor e que possamos, meus irmãos, guardar esta sequência de ensinamento em nosso coração. Eu creio no Senhor e creio naquilo que Ele pode fazer no meio da sua igreja. Naquilo que eu puder me esforçar para isso, nós iremos fazer para que você possa entrar dos céus pela porta, né? Você só pode entrar pela porta mesmo, né? É só uma maneira de falar, né?
Acho que no céu tem pouco. Então, meus irmãos, é isso, né? Para que nós possamos ser herdeiros da salvação e sejamos essa igreja, que é a igreja assim do arrebatamento, né? Que Deus nos guarde no seu amor, né?